movendo-se no sobrenatural. Um guia para intensificar a unção em sua vida. Um livro de Julia Lauren. Prefácio. Basicamente, sou uma revivacionista. Se fosse uma colecionadora de velharias, passaria minha vida coberta de poeira, mas amo a vida. Encha minha casa com vida até transbordar. Eu vivo para receber, liberar e reter vida. Desejo toda a vida que puder obter e desejo dar toda a vida que puder liberar. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não me relaciono bem com a morte. Não me relaciono bem com enfermidade e doença. De fato, não me relaciono bem com qualquer tipo de deficiência, seja ela espiritual, mental, física, financeira ou social. Sou viciada em reavivamento porque leio minha Bíblia. Sou viciada em despertamento. Sou viciada em unção. Não me satisfarei enquanto não vir toda a igreja mobilizada em todos os níveis para cumprir o seu mandato pentecostal, Atos 2, nesta geração. Ao longo dos séculos, grandes reavivamentos e despertamentos têm ocorrido. As pessoas perguntam repetidamente por que, no espaço de algumas gerações, ocorre uma total dissipação, um desaparecimento do reavivamento. Na verdade, não mudamos muito desde os tempos dos israelitas, quando Josué se tornou líder. Juízes 2, 7 ao 11 diz, a respeito daqueles israelitas, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Fé em Deus, unções, dons ministeriais, mantos e poderosos moveres no Espírito Santo não podem ser transferidos de geração a geração sem que haja novas manifestações do poder de Deus e encontros individuais. Deus está agitando, mexendo conosco, provocando-nos, permitindo-nos continuar desesperadamente miseráveis até começarmos a clamar por tudo que Ele tem para nós. E continuaremos insatisfeitos até recebermos a plenitude do que Ele deseja que possuamos nesta nova era. Estamos atrasados para um grande mover de Deus. Estamos atrasados para um reavivamento que vá além de Toronto, de Pensacola, de Harry, na Califórnia, de Kansas City, de Charlotte, na Carolina do Norte, de Mobile, no Alabama. Estamos atrasados para uma coisa totalmente nova, um despertar de cidades, estados, províncias e nações que termine com uma grande conversão a Deus. Estamos atrasados para uma maciça liberação do reino de Deus. Isso exigirá um extraordinário encontro com Deus, primeiro por parte dos indivíduos. Cada reavivamento ou despertamento que identifiquei em meu estudo começou com alguém sendo dominado através de um extraordinário encontro com Deus que transformou a sua vida. Mas estamos começando a ver pequenos gotejamentos, talvez até riachos do poder do Espírito Santo, o reino de Deus sendo liberados em lugares não apenas na América, mas também da Europa e de outros continentes. Nações estão sendo alcançadas por Deus neste momento da história. Moro no estado de Michigan. Quando a recessão de 2008 nos atingiu, ficamos no fundo do poço. Tornamo-nos o estado número 1 em desemprego devido à devastação financeira. Era possível comprar uma casa em Detroit por um valor inferior ao de um automóvel. Todo o estado estava coberto de melancolia, desânimo, aflição e desespero. A corrupção se alastrou pela cidade de Detroit.
Ninguém confiava no governo, nas empresas e no setor econômico, ou mesmo nas escolas. A fé em Deus atingiu seu ponto mais baixo na história. Igrejas fecharam suas portas, algumas definitivamente. Edifícios comprados por meio de financiamentos foram retomados por falta de pagamento e tudo parecia acabado. Foi um fim incrível e assustador para uma era de vida abundante. Contudo, este fim introduziu um novo início. O que criou aquele novo início? Foram algumas pessoas que ainda criam que durante anos creram que Deus podia transformar uma cidade e um estado. Foram líderes que tinham um chamado de Deus e uma unção para levar-nos aonde nunca fôramos antes. Alguém se levantou e disse: não pararemos de crer. A Bíblia é a verdade. Deus pode transformar um povo, uma cidade, um estado. Agora nosso estado está em vias de um despertamento e de uma transformação. O prefeito de Detroit se abriu para a igreja esperando que ela assumia uma posição de destaque na transformação da cidade. Vários líderes da administração municipal creem em Jesus e também são cheios do Espírito. Há cristãos ao redor destes líderes de governo que transmitem mensagens do coração de Deus em decisões-chave, bem como na administração não apenas municipal, mas também do Estado. Nosso governador participou de uma reunião sobre os 7 montes, conduzida por Lance Walnon. Nosso vice-governador é um cristão cheio do Espírito. Em abril, 25.000 pessoas lotaram o estádio Ford Field, que pertence ao time de futebol americano Detroit Lions, para orar pela cidade. Isso ocorreu após elas terem percorrido Detroit a pé orando. Nosso governador declarou ter ouvido Deus dizer que Michigan será o estado da virada, que criará um novo paradigma para a nação. Ele reconhece o lugar de Deus na transformação de seu estado. O que significa tudo isso? Trata-se de uma pessoa aqui e outra pessoa ali que ouviram a voz de Deus e começaram a mover-se sobre a direção do Espírito Santo. Por ter sido uma ação do próprio Espírito Santo, estas pessoas têm uma unção de Deus para realizar algo, para fazer alguma coisa específica, para liberar vida com poder de transformar as circunstâncias. Vivemos numa era milagrosa, um tempo em que não podemos viver sem a extraordinária e vivificante liberação do reino de Deus. É disso que este livro trata. Ele trata da unção, trata de ouvir Deus, trata de pessoas específicas que aprenderam a mover-se poderosamente em dons e unções específicos. Ele trata de proteger a unção para não cairmos, fracassarmos ou nos desgastarmos desnecessariamente. Ele trata de quem você e eu devemos ser nesta vida. Ele trata de darmos as mãos à geração anterior ou posterior à nossa e deixarmos o fogo de Deus inflamar e unir nossos corações para transformar uma cidade, um estado, uma nação, pessoa por pessoa e por pessoa. Sou uma radical. Amo e creio radicalmente em Jesus e na sua palavra. Júlia coloca tudo às claras aqui. Embora não tenha expressado dessa maneira, ela fala sobre a restauração da Igreja do Novo Testamento em nossa geração, para que ela de fato cumpra as palavras que geralmente escrevemos nas placas de nossas igrejas. A igreja primitiva era uma igreja incrível. O diabo matara Tiago em Atos 12. Depois, ele pensou que removeria Pedro, o segundo dos 3 pilares, Pedro, Tiago e João. Se pudesse remover os pilares, ele conseguiria parar a igreja, destruindo o moral dos seguidores através de devastação e pesar. Contudo, havia um problema em seu plano. Ele estava lidando com cristãos reais, batizados no Espírito Santo e ousados. Eles sabiam que tinham unção e que sua oração era poderosa.
Por meio de sua ungida oração no Espírito Santo, Pedro foi miraculosamente libertado da prisão em Atos 12. Os primeiros cristãos não tinham dúvidas quanto ao milagroso poder de Deus. Eles sabiam que eram ungidos. A maioria destes primeiros cristãos não transformava a cidade ou nações por meio de pregações poderosas, palavras proféticas ou poder apostólico, mas assumia sua unção e seu chamado e afetavam as vidas tanto de pessoas comuns quanto de grandes líderes. Além disso, eles proporcionaram a fornalha de fogo da fé cristã que inflamou Pedro, Paulo e outros que transformaram cidades e nações inteiras. O mais simples dos cristãos punham em prática as palavras de Jesus, impondo as mãos sobre os enfermos, expulsando demônios, falando em novas línguas, ressuscitando os mortos. Hoje, eles trabalhariam lado a lado com as Hayden Bakers, John Arnott's, Bill Johnsons, Chuck Pierces, Dutch Sheets, John Molendez, Rainer Bonks, Bill Hammonds, David Young Schultz e Benson Naida Rosas do mundo. São as diferentes manifestações da unção sobrenatural. Deus está restaurando um povo que crê no poder sobrenatural de Deus. Deus está liberando a sua unção para todos que desejam a Ele e ao poder que acompanha aqueles que creem nele. Ele está levantando uma geração que fará obras maiores que as de Jesus. Este livro edificará sua fé, proporcionará entendimento, mostrará a você como reconhecer a unção, lhe ajudará a evitar armadilhas e lhe restaurará o seu chamado e unção estabelecidos por Deus. Ele incendiará cada geração para despertar e ser capaz de dizer o que disse Davi: o zelo da tua casa, da casa de meu pai, me consumiu. Veja Salmos, capítulo 69, verso 9. Sente-se na beira de sua poltrona e aperte o cinto de segurança para caminhar com Julia Lawry ao longo deste excelente livro. Ela é uma mulher com uma insaciável fome de ver o reino de Deus ser introduzido por meio de pessoas comuns com uma fé radical. Pessoas que creem ser os atuais transformadores do mundo devido à unção que receberam. Continue lendo. Bárbara Yoder. Amém.